Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ninguém está livre das aflições. Jesus mesmo disse na sua palavra que neste mundo teríamos aflições, porém que deveríamos também ter bom ânimo, ou seja, termos esperança, pois o próprio Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, venceu a morte. E porque Cristo venceu, fez de nós mais que vencedores. Mas entenda que a vitória não é mérito nosso, mas sim é um ato de graça de Deus sobre nossa vida, que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui a palavra diz que o inimigo, ele anda bradando como um leão ao derredor, procurando a quem possa tragar, ou seja, procurando a quem possa engolir, a quem possa trazer para si, pois essa é a real intenção do diabo, trazer você para perto dele, porque ele já sabe que está condenado. Então, a busca dele é fazer com que mais e mais e mais pessoas passem esta condenação ao lado dele no inferno durante toda uma eternidade. O diabo, ele não vai reinar no inferno, ele vai sofrer e perecer com todos aqueles que serão tidos como filhos do diabo, perecerão no lago de fogo e enxofre, aonde o verme não morre, aonde nem a morte as pessoas alcançarão, pois ela fugirá daqueles que irão de alguma forma procurar algum meio para não estarem lá, mas estarão aprisionados a corpos incorruptíveis, que não se deteriorarão durante o passar dos séculos. Pelo contrário, sofrerão milhares e milhares de longos anos pelos séculos dos séculos no inferno. Entenda isso, porque isto é algo muito sério. Este mesmo diabo, ele é territorial. Ele tem os seus territórios demarcados, aonde ele consegue influenciar, aonde ele consegue exercer alguma autonomia sobre a vida do ser humano. Quando uma pessoa busca por libertação, e a princípio ela vai numa igreja e algo acontece, a Bíblia fala que o espírito que habitava naquele corpo, porque ele enxerga aquele corpo como um território, ele sai quando ele é expulso. E ele sai a passear pelo mundo, ou seja, buscando outros territórios, buscando outras moradas, buscando alguém aonde ele possa habitar, mas quando ele não encontra, ele retorna para o lugar de onde ele saiu, e encontrando a casa adornada e vazia, ele entra novamente e traz consigo mais 7. Perceba uma coisa, meu irmão, minha irmã. O inimigo que está ao derredor, ele está procurando uma brecha para entrar na sua casa, na sua vida e na sua família. E essa brecha ele encontra quando a pessoa, através do pecado, dá autonomia para que o diabo venha exercer a sua maldade na vida dela. A prática do pecado, a iniquidade, ela dá autonomia para que o diabo venha exercer maldade sobre a vida de um ser humano.
ele não tem autorização para ir até uma pessoa sem que essa pessoa lhe dê autonomia para que ele entre na vida dela. Então preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, porque o grande problema está no pecado. Esse pecado não resolvido, não solucionado, esse pecado encobertado, oculto, ele está dando autoridade, autonomia para que o diabo venha agir contra a sua vida. Ao seu redor estão os anjos de Deus te protegendo, mas ao derredor está o inimigo bradando como um leão, junto com seus demônios, procurando a quem possa tragar, a quem possa engolir. A vida de um cristão não é nada fácil. Muitas vezes o cristão precisa ir até o território do inimigo, resgatar pessoas que estão sofrendo debaixo da escravidão do pecado, debaixo da ação desse mesmo inimigo, chamado diabo. Você quer acabar com todo o mal que existe na sua vida? Elimine todo o pecado que existe na sua vida. Quando você elimina o pecado, você elimina o mal. O mal só se vence com o bem. A prática do bem é a negação, é o repúdio em relação ao pecado. Quando você tem um repúdio em relação ao pecado, você não se conforma que o pecado faça parte na sua vida, você não se dobra ao pecado, você não se promove ao pecado, você não se dispõe ao pecado, pelo contrário, você luta, você resiste. Resistireis ao mal e ele fugirá de vós. Você resiste ao mal quando você diz não para o pecado. E não se engane, será necessário você dizer não para o pecado todos os dias de sua vida até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é árdua, mas é necessária. Entenda de uma vez por todas que esse mesmo inimigo, ele sabe que muitas vezes você está andando pelo território dele, saindo ali muitas vezes numa situação desconfortável, e para muitos que pregam por aí, iludindo muitas outras pessoas, eu quero deixar bem claro, não existe zona de conforto no cristianismo. Não existe lugar onde você ficará acomodado sem precisar ir à luta, à peleja, resistir, dizer não ao pecado, sem ser tentado, sem ser provado. Não existe essa bolha que muitos estão criando por aí, dentro de igrejas, de templos, salões, que aliás costumam chamar de igreja porque tem uma cruz lá na parede, ou porque tem um nome de igreja, mas por dentro não são igrejas, são clubes, são tudo menos igreja. Salões de festas, salões de jogos, fliperamas, mesas de sinucas. Quantos filhos hoje não saem para ir para acampamento e voltam muitas vezes viciados em baralho, no truco, no carteado? Essa é a realidade da igreja que vivemos nos dias de hoje, que nada se parece com a igreja primitiva. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nessas palavras que eu digo a você. Preste atenção, porque precisamos resistir firmes na fé, como está escrito aqui. Precisamos ser sóbrios, sermos prudentes. Precisamos encarar a realidade face a face. Chega de se omitir diante do pecado. Ou você é daqueles que, caminhando ao lado de alguém, vê um buraco à frente, mas não avisa? Espera essa pessoa cair, tropeçar e se machucar. Há muitas coisas que podem ser evitadas, não somente na sua vida, mas na vida de pessoas que estão ao seu redor, e você sabe disso. Há muito pecado que pode ser confrontado, pode ser combatido e pode ser evitado, e você sabe o resultado desse pecado. Você sabe que o salário do pecado é a morte. O grande problema é que essa morte mata aos poucos e muitas vezes não mata na hora. Talvez por isso o ser humano acostumou
a pensar que nada vai acontecer. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus também se ira. E é justo que Deus se ire diante das injustiças deste mundo, diante da covardia, da omissão do ser humano em relação ao pecado. O Senhor mesmo disse: um alto preço foi pago pelas imundícias dos nossos pecados. Como hoje podereis permanecer vivendo no pecado? Você insiste em viver no pecado, você quer viver no pecado, você se lambuza no pecado, você está no lamaçal do pecado e não faz um mínimo de esforço para sair deste lamaçal. O que você está esperando? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Você sabe o que é a vida, meu irmão? A vida é como um vapor. Uma hora existe, outra hora não existe mais. E quanto tempo você não está perdendo da sua vida na podridão, na imundícia deste pecado que você já deveria ter abandonado faz tempo, seja ele qual for, seja ele o nome que ele tenha. Ele se chama pecado. E o resultado deste pecado é morte. É escravidão, é sofrimento, é dor, é lamento, é ranger de dentes. Irmãos, preste atenção nisso, porque este mesmo inimigo, ele é territorial. E se ele conquistou um território, uma terra, um lugar, uma casa, um coração perto de você, ele não vai abrir mão desse território tão facilmente. Você vai precisar jejuar, orar, lutar para resgatar de volta pessoas que hoje são terras do diabo. Você vai precisar jejuar, orar e lutar para resgatar de volta pessoas que hoje são terras do diabo. Quantas casas hoje não são territórios do diabo? Quantas camas, quantos leitos hoje não são territórios do diabo? Quantos automóveis hoje não são territórios do diabo? Quantos corpos, quantas mãos, quantos pés, quantos pensamentos não são território do diabo? Como? Porque rejeitaram a luz e preferiram permanecer em trevas. Conhecendo a verdade, viraram as costas para a palavra de Deus, para não serem obrigados a renunciar em seus pecados. Ninguém vai carregar uma coroa no céu se não carregar uma cruz aqui embaixo. Este é o convite de Cristo. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e venha após mim. Diga não ao pecado. Renuncie os prazeres enganosos que ainda fazem parte da sua vida. Seja qual for este prazer que você tem buscado no pecado, ele está acabando com você. Ou você acaba com o pecado, ou o pecado acabará com sua vida. Lembre-se disso. Que Deus te abençoe. Não desista. Deus não desistiu de você. Um alto preço foi pago pela sua vida. Busque em Deus, porque no Senhor você encontrará forças, não somente para resistir, mas para derrotar todo pecado ainda existente em sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.